é um prazer estar aqui com vocês, né? Esse ano já estava chorando, Maria Emília. Falei, meu Deus, não vou aparecer lá no ICEB, como assim, matar minha saudade? E aí vocês me ligaram, né, com todo carinho, que bom. Muito bom estar aqui com vocês, me sinto sempre muito confortável nessa casa, sempre sou recebido com esse carinho enorme, né? E aí isso é bom demais. Carinho, sentir amor, sentir o coração, né? É bom, não é? Muito bem. Então deixa eu falar para vocês. Ronaldo me ligou e falou assim, Tatiane, você pode falar lá para a gente sábado? Falei, podemos. Eu até deixei ali, eu peço desculpa para vocês, porque a gente falou nesse tema lá na AME Friburgo, com o Rubinho, no domingo passado. Eu falei, posso levar esse tema? Aí Ronaldo falou, pode, vamos lá. E esse tema é um tema que, há um tempo atrás, né, uma amiga Maria, lá do Teatro Vanucci, não sei se vocês sabem, mas lá no Teatro Vanucci, toda quarta-feira, às 19h30, tem reunião também, né? Quem quiser ir. E a Maria é responsável por chamar, que é uma doce criatura também, de convidar os palestrantes. Aí Maria me liga, Tatiane, vamos lá falar um pouquinho com a gente e tal. Falei, Maria, e é o que, Maria, que você quer que eu fale lá? E ela, traz aqueles temas que você gosta, que é para poder mexer com o pessoal. Tem um povo desacreditado, Tatiane, leva lá um tema bacana. Eu falei, tá bom, Maria. Aí pensei nesse tema, que é, qual a sua parte no mundo? Mundo que você quer para você. Depois eu até perguntei a uma amiga que saca bem dessas coisas de concordâncias, né, da língua portuguesa. Eu falei, vem cá, como é que está isso? Você acha que está legal? Ela, Tati, eu não estou entendendo direito o que você quer dizer, não, com isso. Falei, é mesmo? Falei, mas quer saber de uma coisa? É isso mesmo que eu quero causar. Um pouco assim, né, de o que é isso, do que você está querendo falar, mas ao mesmo tempo qual a sua parte no mundo? Qual é a parte de cada uma de vocês no mundo? Vocês sabem qual é a sua parte? Mas não é qualquer mundo, não. É o mundo que você quer para você. No mundo que você quer para você, qual é a sua parte no mundo? Que é esse mundo que a gente vive também. Mas é esse mundo que a gente constrói para cada um de nós. Será que ele é igual de todo mundo? Talvez não, né? E então vivemos em mundos diferentes? Talvez sim, talvez não. E aí, frente a esse tema na minha cabeça, rodando para cá, o que acontece? Eu um dia na cama, deitada, pensei no tema e aí me veio essa frase. Empenhe seu coração em cada ação. Eu falei, oi? Sabe quando o negócio te chama a atenção assim? E esse negócio não é tipo, atirei o pau no gato que eu ouvi aqui, não. Tem alguma coisa diferente aí. E aí o que eu fiz? Anotei. Porque eu falei, esse negócio é muito interessante, né? Que eu ouvi, que eu intuí, que eu sei lá. Só sei que eu estava lá, prestes a dormir, mas pensando no tema, no que fazer. Empenhe seu coração em cada ação. Me veio tão clara assim essa palavra, essa frase, que eu falei, deixa eu escrever isso. Porque o que acontece se a gente não escreve, gente? Esquecer é uma das possibilidades, né? Mas tem uma outra coisa que acontece. Quando a gente está para dormir, está deitado na cama, e aí começa a pensar numa coisa, e uma coisa chama atenção. E aí a gente faz o quê? Vira para um lado e vira para o outro, e chama mais atenção de outra coisa, e pensa mais no outro, e aquilo vai desencadeando vários pensamentos, e acontece o quê? Insônia, não é não? E a gente enche a nossa cabeça de tantos pensamentos que juntam a outros pensamentos e a outros pensamentos, e não dormimos. Mas isso é uma bendita função do nosso cérebro. Olha, o nosso corpinho é tão bacana. E o nosso cérebro tem essa função de ficar nos lembrando de coisas que a gente precisa lembrar e realizar. Vocês sabiam disso? E enquanto você não realizar, o seu cérebro de vez em quando vai estar lá, mas lembra aquele negócio?
Sabe aquele problema que você tem que resolver? E que você não encontra saída? E de vez em quando mais sabe daquele negócio? E sabe daquele negócio? E sabe... E a gente, eu não aguento mais pensar. Não é assim? Pois é. O nosso cérebro, ele tem essa função, nos lembrar. E por isso que a gente precisa anotar algumas coisas, algumas ideias que vêm e dizer, epa, agora é hora de dormir. Não é hora de ficar pensando nisso. Então eu anoto lá as coisas que vêm, a minha ideia, os problemas que eu tenho que resolver, as pendências que eu tenho que resolver, porque senão às vezes eu tiro um cochilo e abro de novo o olho. Caramba, tem aquele negócio. Meu Deus. A gente precisa se cercar desses recursos. E depois que anotou, a gente precisa fazer também alguma coisa com essa anotação. Porque senão, se não faz nada, o seu cérebro entende que aquilo também não está resolvido. E aí você precisa lá, ok, não é agora a hora, mas se você treina que ao acordar vai olhar e vai buscar resolver aquilo, ou durante o dia você tem um tempinho para parar e pensar sobre a solução daquilo, e condiciona-se assim, diariamente fazer isso, aí seu cérebro entende, opa, quando ela anotou é porque de fato ela vai fazer em outro momento. Vocês sabiam disso? Isso é um recurso poderoso, sabia? Porque senão a gente fica com essa martelação sem fim na nossa cabeça. E aí não dá, né? Porque a gente precisa dormir. A gente precisa descansar. E não sei se vocês sabem, a nossa biologia é uma das que determinam em 50% a nossa vida. 50%, gente, é muita coisa, não é? 50% é determinado pela sua biologia. Vocês sabiam disso? 40% por essa sua vida mental, 10% pelas vicissitudes, pelas coisas que acontecem que você não tem controle nenhum. E se a biologia, então, determina as suas ações, o seu dia a dia em 50%, a gente precisa ficar um tantinho esperto para isso, né? E a neurociência e a ciência de uma forma geral vem contribuindo muito para a gente com isso. Então, assim, se eu como uma feijoada e venho para cá fazer a palestra, o que vai acontecer? Vou começar a abrir a boca toda hora. Será que os meus pensamentos vão estar assim, mais fluidos, seguindo? Não vai. Pois é. Mas se eu conheço a minha biologia, que o meu corpo precisa de um tempo para se recuperar maior de uma alimentação mais pesada, eu vou, antes de fazer uma palestra, comer uma feijoada? Não vou. Vou comer uma comida mais leve. E aí o que eu estou fazendo? Me aliando à minha biologia. Cooperando comigo para que tudo flua de uma forma melhor, pelos caminhos que eu quero seguir. Vocês percebem? Se eu entendo que uma atividade física é bacana, que me ajuda a me sentir melhor, mais confortável, eu vou buscar auxiliar a minha biologia. Porque o que acontece? Isso também não está separado, né? Eu falei dessas porcentagens, mas a gente sabe que somos que nem teia de aranha, né? Interligadas. Um fiozinho que eu mexa lá no cantinho, balança com a teia toda. Não é só o fiozinho lá que balança, é a teia toda que se movimenta. Então, se eu estou atenta à minha alimentação, não é? Aqueles cuidados, em vez de comer feijoada, comer aqui uma alimentação mais leve, o que eu estou fazendo? Mexendo com o meu humor, mexendo com o meu bem-estar, com a minha tranquilidade, com os meus pensamentos. Vocês veem como tudo mexe com tudo? E aí, então, me veio esse presente. Empenhe seu coração em cada ação. E será que vocês empenham o coração de vocês em cada ação? Que cada ação é essa, Tatiane? Estar aqui é uma ação? Estão aqui empenhados com seu coração? E empenho é empregar com solicitude. Vocês estão aqui da melhor forma que podem? Vocês cuidam da casa de vocês da melhor forma que vocês podem? Porque a casa de vocês diz respeito ao bem-estar seu
e ao bem-estar de quem convive com vocês. Vocês empenham o seu coração nesse cuidado com a casa de vocês? Empenham o coração de vocês quando for falar com qualquer pessoa, seja o trocador no ônibus, o taxista, a pessoa na padaria, na venda, onde quer que seja. Vocês empenham o seu coração em essas ações? Outro dia eu estava meio borocochô, aí fui num hortifruti, e aí tô lá, entrei, peguei e botei lá no caixa, assim, muda. Aí a menina tá lá fazendo o trabalho dela, né? Aí chega um senhor ao meu lado e diz para a menina do caixa: bom dia. Olha, eu olhei para ele, me deu uma vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não dei bom dia para a menina do caixa, que absurdo. E o mais louco, sabe o que aconteceu? Foi que eu me dei conta de como que aquele bom dia dele iluminou tanto o sorriso da menina do caixa, como que reverberou em mim. Parece, sabe aquele joguinho que fazem tchum-tchum? Tocou em mim e eu disse, meu Deus, se eu faço isso, esse simples ato, eu já me sinto um tantinho mais confortável. E aquele meu borocochô já não fica tão borocochô e fica um pouco mais suave. E eu falei para mim mesma, e eu já sei disso, o quanto ser grata, o quanto ser generosa, me auxilia na minha caminhada, e eu estou aqui muda. Aí eu respirei fundo, né, pelo lembretinho, e quando a menina terminou, eu disse, muito obrigada, tenha um bom dia, bom trabalho para você. Peguei minha bolsinha e fui-me embora. E aquele borocochô demorou um tempinho para passar, sabe? Não passou rápido, não. Mas, devagarzinho, eu fui buscando ser mais generosa, mais grata, e as coisas devagarzinho foram passando também, que nós somos humanos, né? Temos esse direito de, às vezes, não estar tão sorridentes, mas isso repercute em nós também. Por quê? Olha só que coisa curiosa. Existe um autor que se chama Carlos Castanheda. Quem daqui conhece ele? É um antropólogo peruano, né? E ele tem um estudo muito interessante sobre ervas alucinógenas, num livro que se chama A Erva do Diabo. Alguém já ouviu falar? E aí, esse livro é muito curioso, porque o encontro dele, ele relata todo o tempo o encontro dele com um índio que chama-se Dom Juan. E Dom Juan era esse que fazia essa parceria e que ia ensinando as coisas para Carlos Castanheda. E dentro desse livro, um dos ensinamentos que Dom Juan faz para Carlos Castanheda é o seguinte. Ele diz assim, olha só, todo caminho é um caminho. Ele passa pelo matagal. Caminhos são só caminhos. E existem milhões de caminhos. Mas é preciso que você observe cada caminho com propósito. Olhe de perto, experimente quantas vezes forem necessárias. Experimente com disciplina. Aí essa disciplina me coçou o ouvido, eu falei, que história é essa? Como é que a gente experimenta alguma coisa com disciplina? Porque antigamente eu achava que disciplina era aquela coisa de rígido, de rigor. Eu pensava em disciplina, pensava em exército. Logo, sabe aquela coisa? Todo mundo formado e fazendo do mesmo jeito? E aí eu tinha uma resistência à disciplina, vocês não têm ideia. Porque normalmente a gente tem muita resistência a alguma coisa quando a gente cola coisas nas outras. Então eu colava disciplina com rigidez, com formatado. E eu sempre gostei de uns negocinhos mais diferentes. Sabe, essa coisa de tudo igual não era muito a minha praia. E aí o que acontece? Quando eu descobri que disciplina é algo que nos auxilia na caminhada,
que nos ajuda a arrumar um pouquinho mais as coisas, né? Se a gente se torna um tantinho mais disciplinado, tirou um negócio de um lugar, depois vai e volta, bota no mesmo lugar, em vez de cada hora, bota num lugar diferente. Nossa, isso ajuda tanto a vida, não ajuda? Porque para a gente perder um negócio que cada hora está num lugar, é muito fácil. Mas se eu tirei a chave de casa quando eu saí, e quando eu volto para casa ela está sempre no mesmo lugar, dá para perder? Não dá para perder. Olha que bacana. Então, disciplina é isso que nos auxilia na caminhada, muito mais do que atrapalha. E aí isso não tem nada a ver com formatação ou rigidez. Ai, quando eu me libertei dessa cola, passei lá um negócio, descolou, deixei cada coisa em seu lugar, ficou mais fácil usar da disciplina, né? E aí, então disciplina é isso que você faz com certo empenho, mas para ser disciplinado, a gente precisa fazer o quê? Sabe aquela coisa? Fechei a porta. Será que fechei mesmo? Ah, meu Deus do céu, não fechei a porta. Aí volta de casa, sobe de novo e deixa eu checar lá se eu fechei a porta. O que acontece que a gente fica nessa dúvida? Foco, atenção. É mais o quê? É disciplina também, sabia? É dessa disciplina que Dom Juan falou. É presença. Se você não está presente ali, você fez no automático. Fechou e seguiu. Não estava ali. Estava em outro lugar. Por isso você não viu o que fez. Você fez automaticamente. E fazer automaticamente é uma outra coisa que o nosso cérebro é expert e é ótimo. Porque tem coisas que já podem se automatizar em nós, porque ocupa menos espaço. É ótimo. Vocês já pensaram, quem dirige ou já dirigiu, se continuasse toda a vida ainda naquela coisa que a gente faz quando começa? Mão direita aqui, pé direito ali, pé esquerdo, vira para cá, vira para lá. Quando a gente cria o hábito, isso já se automatiza. E é muito bom, porque a gente não perde mais tempo com isso. Mas tem a dificuldade do automatizar. É quando a gente se põe distante de nós. Quando estamos presentes. Respiração funda, eu já falei para vocês que é um bom recurso para pôr presente. Faz uma respiração profunda aí agora. Não aterrou todo mundo aí? Não sentiram mais o corpo de vocês? Faz a gente estar aqui. Porque quando a gente está assim naturalmente olhando, ouvindo, a respiração está mais curta e olha. E quando se agita então, fica mais curta ainda e bagunça todos os pensamentos. E a gente fica num lugar muito distante do aqui e agora. E existe outro lugar que não seja esse aqui e agora? Existe? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. É esse que existe aqui para nós. E aí quando Dom Juan fala, olhe, experimente cada caminho com disciplina, ele está falando, esteja lá. Para que você observe de fato se esse caminho tem coração, ele diz. Se o caminho tem coração, o caminho te faz um com ele. Você se sente alegre. E aí tudo se torna mais fácil. E o mais fácil a gente lembra então da filosofia oriental, que é como o caminho das águas. O caminho das águas, quem aqui sabe dele? Ele começa lá na nascente, lá no alto da montanha, não é? E qual é o objetivo dele? Chegar ao mar. Isso. Se traçássemos uma reta da nascente ao mar, não seriam tantos quilômetros assim, não é? Possivelmente. Mas quantos rios começam em um país e aí desembocam em outro totalmente diferente?
Quantos quilômetros a água percorre para chegar ao mar? Muitas vezes, muitos e muitos quilômetros. Por quê? Porque ela sempre vai pelo caminho mais fácil. Aquele que parece que está ali mais tranquilo de caminhar. Olha que coisa engraçada. Não necessariamente o mais curto, mas sempre o mais fácil. E o caminho com o coração, diz Dom Juan, é sempre o mais fácil, que não quer dizer menos trabalhoso, mas é aquele que te dá prazer em estar, que te torna um com ele, que te traz alegria, que te faz sentir-se bem. E aí ele diz: experimente e veja, e faça essa pergunta que só os mais velhos fazem, ele diz, porque precisa ser um tanto de sabedoria, de paciência que às vezes os mais novos não têm. E aí pergunte: esse caminho tem coração? Se tem, você é um com ele. Ele faz bem dizer a sua vida. Se não, ele faz mal dizer. Então, largue-o, ele diz. Doa quem doer. Largue-o sem se arrepender. Mas antes de fazer essa escolha, ele diz: você não pode ter nem medo, nem ambição. Faça essa escolha sem medo e sem ambição. Interessante isso, né? Esse caminho tem coração? Eu fico pensando, se a gente empenha nosso coração em cada ação, se não fica mais fácil saber se o caminho tem coração. E aí, então, tem um autor que chama Gregory Braden, não sei se vocês conhecem, não sei se é Braden, a pronúncia, mas é assim que escreve. E aí, ele é um cientista que está sempre aliando essas questões da espiritualidade, né? Essas coisas que transcendem ao ser, trazendo para a ciência e buscando avançar nesse sentido. E ele fala sobre ressonância. E ele diz que ressonância é quando duas forças se aproximam, se aliam. E aí ele diz assim, porque ele toca guitarra, e ele dá o seguinte exemplo. Se nós temos uma guitarra, as duas guitarras afinadas, com a mesma afinação, ok? As duas estão afinadas com a mesma afinação. Aí uma está lá encostada na parede, e a outra está aqui. Eu estou com ela pendurada aqui. Aí eu pego a terceira corda de baixo para cima, poderia ser qualquer outra, uma corda dessa guitarra e toco. Plim. O que acontece com a outra guitarra que está lá na parede? Vai vibrar? E vai vibrar o quê? Oi? Plim. Vai vibrar a terceira corda de baixo para cima. A mesma corda que eu toquei aqui é a corda que vai vibrar naquela guitarra de lá. Não é isso? Afinadas com a mesma frequência, na mesma afinação, vibra. Mas por que vibra? Eu não toquei naquela lá? A onda chega lá. Vocês sabiam disso? Pois é. Olha aí, ó. Temos especialistas aqui para dizer isso. Vibra lá. Porque estão aí ressoando, na mesma ressonância, afinadas na mesma vibração. Então, elas estão conectadas. E se vibra aqui, vibra lá. E aí ele diz assim para a gente: o seu coração também ressoa. O seu corpo inteiro também ressoa. E como você então tem afinado o seu corpo? Qual diapasão você usa para afinar o seu corpo? E ele nos dá uma dica. Afinamos o nosso corpo com os nossos pensamentos, nossas emoções,
nossos sentimentos e nossas crenças. E dependendo de como estão aqui, as vibrações de como estão os seus pensamentos, emoções, sentimentos e crenças, você ressoa com a verdade e com o belo no mundo, ou com a raiva ou o ódio no mundo. Com o que vocês estão escolhendo ressoar? Entrar em ressonância com o quê? Ah, Tatiane, mas vem cá. Eu posso estar aí entrando em ressonância com a verdade e com o belo. Mas aí a raiva e o ódio vai deixar de existir? Claro que não. Por que não vai deixar de existir? Porque enquanto existir alguém ou alguma coisa em ressonância com a raiva e com o ódio, ele vai existir sim. Quando não estiver mais ressonância para isso, ele deixa de existir, não é assim? Mas e você? Para o mundo que você quer para você, como aí anda se afinando? E em que direção você anda ressoando? Olha só. Se acreditarmos que estamos vivendo uma crise terrível no nosso país e no mundo inteiro, que tudo está indo ladeira abaixo, que a vida realmente será que vale a pena? O que é que você vai perceber? Dor, sofrimento, dificuldade, incômodo, não é? Uma coisa boa para isso é quando eu quis trocar meu carro uma vez, eu vi um modelo de carro e eu falei, caramba, mas esse modelo é legal, eu acho que eu gostaria de trocar por esse. Gente, no dia seguinte, é só aquele modelo que passa na minha frente. É só aquele modelo. Eu falei, o que é isso? Mas a indústria automobilística derramou esse modelo aqui no trânsito agora, nas ruas? Não. O que aconteceu? Entrou no meu campo de percepção aquelas coisas. E por isso eu passei a percebê-los. Porque muito antes aquilo já existia, mas eu não percebia. Olha, comecei a ressoar na direção daquilo e aquilo se apresentou para mim. Tem uma amiga que me disse uma vez, eu não sei se é de alguém, mas eu ouvi da boca dela. Ih, boca dela é feio, né? Ui! Ela me disse assim, a vida é muito mais larga que comprida. E eu achei curioso isso, né? Nós sabemos que nós, enquanto espíritos imortais aí, temos muito e muito tempo para dar conta de muitas coisas. Mas esse espaço aqui que estamos nesse momento, de fato, tem um tempo para terminar, né? Mas as oportunidades são infinitas. São muitas que a gente não se dá conta. E quando a gente aguça aí, e dependendo com que a gente ressoa, a gente vai aí percebendo, dando-nos a oportunidade de perceber alguma coisa. E olha só que curioso, tem um monge que fala sobre a questão da gratidão, e aí ele diz assim, que para ele, para você ser grato, para sentir de fato verdadeiramente grato, você precisa receber algo que nunca você pensou que merecesse. Como se não tivesse feito nada de fato para merecer aquilo. E nada foi um empenho seu. O que é que a gente recebe desse jeito? Quem sabe? Quem arrisca? Algo que assim, você não fez nada para merecer, tipo, o nosso salário, que a gente empenha ali, o nosso trabalho o mês inteiro, a gente recebeu, fruto do nosso suor, aquela coisa toda. Mas o que vocês não fizeram nada e lhe foi dado? Ninguém arrisca a oportunidade de existir, não é? Olha só. Nos foi dada a oportunidade de existir. Quando nós éramos lá uma fagulhinha, alguém perguntou, você quer existir?
olha, toma esse presente, você vai existir. E foi dado a nós. Olha só que curioso. E ele diz, então, que isso podemos agradecer diariamente a bendita oportunidade de existir, não é? Podemos. Eu acho que tem outras gratidões que existem aí, que a gente pode ter assim, né? Como acordar, abrir a janela e olhar esse céu azul que tem feito lindo. Nossa, como é bom ser grato. Poder admirar uma flor, poder admirar a lua. Vocês têm visto as luas cheias que tem feito? Meu Deus, eu tenho ficado hipnotizada com aquelas luas. E agradecer a oportunidade de contemplar. E aí, quando a gente é grato, a gente se contagia com essa energia da gratidão, né? Dá aquele bem-estar, aquele conforto. Vocês sentem assim quando são gratos? Ou é só coisa da minha cabeça maluca? Quando vocês são gratos a algo, né? Ai, que bom, eu tenho essa minha casinha, estou aqui protegida, né? Tenho essa cama confortável para dormir. Recebi um beijinho de um neto, de um filho, de um amigo, de um vizinho. Um abraço gostoso como eu recebi aqui quando cheguei e fui recebida com tanto carinho por todos vocês. Eu sou grata. Como é bom cultivar a gratidão, como eu falava aqui antes, né? E isso faz com que a gente comece a ressoar com o quê? Possivelmente mais com belo, com uma verdade, com um bem-estar. E aí a gente vai construindo o mundo que a gente quer para a gente. Não é? É isso aí. Então, de acordo com seus pensamentos, com as suas emoções, sentimentos e crenças, é como você afina seu corpo. E aí você vai aí vendo com que você ressoa. Verdade, a beleza, a raiva ou o ódio. Vocês sabiam que está um bocado dessas coisas aí na sua mão? Porque de quem é a responsabilidade do seu bem-estar? De quem? Do vizinho? É do filho? É da mãe? É de cada um de nós. E dá para a gente pôr na mão do outro? O amor começa por nós. É verdade. Pois é, você sabe que isso é muito interessante. Mas aqui no Ocidente, as pessoas costumam ter muita dificuldade de dar amor para elas mesmas. É curioso isso, porque não é o caso de um ou de dois, é de muitos. E isso não é por falta de autoestima. Olha, não é não. E aí, mas só que ao mesmo tempo, quando a gente não consegue se dar amor, fica muito mais disponível, né? A depressão, as dificuldades e as dores, porque não se sente merecedor de. E isso é muito frequente, sabe? E aí então, se a gente ainda não consegue se dar amor, eu sugiro que a gente comece a dar para o outro, mas dê para o outro percebendo, e aí depois, quem sabe, você começa a se sentir merecedor também. Experimentando como é dar para o outro, mas só que precisa estar presente, senão a gente faz automático. Se a gente se experimenta, estando presente, dar amor ao outro, a gente começa a entender como que fica e como é esse mecanismo. Aí a gente pode experimentar dar para nós mesmos. Porque tem pessoas que são expert, não é? Em dar para o outro. E nem tanto para si. Mas eu fico pensando se elas estão de fato presentes ali, sabendo o que estão fazendo, percebendo cada instante. E aí, então, a gente pode mudar, virar a moeda e começar a dar para nós e depois dar para o outro, e dar para nós e dar para o outro. Porque, vamos ver se isso vai ficar mais claro depois. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que é um cara que lá em 1998, ele trabalhava muito com a depressão,
E ele começou a se dar conta que quanto mais a gente olha para a dor, mais o nosso foco e a nossa percepção fica na dor, no desconforto e no incômodo. E aí ele começou a chamar a atenção de que, gente, olha só, a gente precisa começar a mudar o foco. É preciso pôr o foco nas potencialidades, o foco nas forças, no que você faz de melhor e não necessariamente no que você faz de pior. Ah, Tatiane, assim a gente não se melhora. Será que não? Porque quando a gente põe o foco nas nossas potencialidades, nas nossas forças, elas podem nos auxiliar a nos dar conta das nossas fragilidades, que todos nós temos, no que nós não somos tão fortes. Mas gerenciar aquilo a ponto de que aquilo não nos atrapalhe. Porque, por exemplo, vocês já viram aquela história de que está ali o pato, o macaco, a cobra, o elefante, o esquilo, numa tarefa do dia? A tarefa é subir a árvore. A cobra, rapidinho. O macaco, com o pé atrás, subiu a árvore. O esquilo, chegou a vez do pato. Como é que o pato sobe a árvore? Pois é. E ele passou o ano inteiro, olha, suando para tentar tirar a média naquela tarefa. E muito desconfortável. Muito triste e angustiado, se achando o pior dos piores. E abandonou as aulas de natação, coisa que ele flutuava. Olha isso. E passou um ano inteiro maldizendo a vida naquele caminho que não tinha coração, porque só era bom se subisse árvore. Olha só que curioso. Mas aí eu fico pensando se às vezes o caminho dos rios não nos levam bem mais longe do que a visão do topo da árvore pode oferecer, não é? E se o pato, o que ele faz de bom, dizem que pato não faz bom quase nada, né? Mas ele flutua bem, né? Queríamos nós flutuar que nem ele, né? Se o pato percorre o rio e vai embora, apesar de que pato gosta muito de lago, né? Olha quanto que ele descobre e aprende, bem mais do que subindo numa árvore. Qual é a força do pato? Imagina se ele cisma que ele tem que subir a árvore. Vocês percebem? E aí Martin Seligman fala para a gente, olha só, é preciso focar nas potencialidades. É preciso olhar para a sua força, para o que você faz bem, e deixar que ela auxilie você a gerenciar as suas dificuldades, que não quer dizer ficar excelente na sua dificuldade. Talvez você não precise. Será que é essa a sua parte no mundo? E ele diz então, dentro das muitas pesquisas que ele faz, ele diz que as pessoas que se dizem felizes são aquelas que se sentem com dever cumprido e sentem que nas suas ações existe uma prática no bem. Pessoas felizes são aquelas que sentem que estão com seu dever cumprido e que têm uma prática no bem. E a prática é em cada ação. Talvez elas empenhem o seu coração em cada ação. A Barbara Fredrickson é uma PhD em psicologia e ela também é alguém que se dedica à psicologia positiva, né? A estudar as emoções positivas. E ela diz uma coisa sobre amor. Olha que interessante. Para resumir, amor é a ressurgência momentânea de 3 eventos fortemente interligados. Primeiro, o compartilhamento de uma ou mais emoções positivas entre você e outra pessoa. Olha aqui, vocês estão aqui, olhando para mim, vieram aí dedicados a estar, empenhados a poder aprender um pouco, a ouvir, a instigar aí a mente de vocês.
E vocês estão me olhando, eu percebo no olhar de vocês, com atenção, com afinco, de uma forma direcionando a mim um carinho, uma atenção positiva. E eu estou aqui na frente falando de algo que me dá muito prazer, né? Em poder dividir com vocês coisas que eu acho que é muito bacana para se viver ainda melhor. Então, percebe que está rolando aqui uma troca de positividade? Segundo, sincronia entre a bioquímica e comportamento de vocês dois. Então, quando vocês me olham e sorriem, uns sorriem com os olhos, outros com os lábios, vocês estão me mostrando que vocês estão aí confortáveis à minha presença, neste lugar que é agradável a todos nós. E eu também estou aqui confortável com esse olhar de vocês. Então, está rolando na nossa bioquímica essa coisa de um tanto de conforto para que aconteça o amor. Olha isso. É assim que amor acontece, porque ela diz também que para acontecer amor precisa ter segurança e conexão. Quando você não se sente seguro, em qualquer lugar que seja, ali não vai rolar amor. Não tem jeito. Mas se você se sente tranquila, segura, o amor flui com mais naturalidade. Se tem conexão, se rola essa questão da positividade, decidir trazer ali, trocar positividade, e o corpo está aí um tanto relaxado, confortável com isso. E mais, o terceiro, um motivo de duas partes para investir no bem-estar um do outro, que se transforma em atenção mútua. Eu sinto vocês investindo no meu bem-estar. Cada vez que vocês me olham com essa tranquilidade, aí vocês dizem, vai lá, Tatiane, continua. Vocês estão me comunicando isso com o olhar e com a postura de vocês. Traz mais coisa aqui pra gente, continua aí sua fala. E eu estou aqui com o meu jeito de ser, tentando, né, estar o mais próximos de vocês possível, dizendo para vocês, olha só, vamos lá, vamos juntos nessa estrada com o coração, nesse caminho, todos nós juntos podemos. O que estamos fazendo aqui então? Fazendo amor. Estamos nos amando. Olha só como é simples amar, gente. Compartilhar emoções positivas. Então, quando a gente compartilha gentileza, quando a gente agradece, quando a gente dá um bom dia, quando a gente fala para uma pessoa, nossa, mas como você é boa nisso, né? Fala de uma positividade dela, né? Quando você está ali agradecendo, fazendo um gesto de carinho, você está ali trocando momentos de positividade, você se conecta, se permite estar ali envolvido com aquela pessoa, e você, quando investe em poder querer o bem do outro, é difícil que o outro não queira de você. Às vezes acontece, mas é muito mais fácil que a coisa flua quando você se empenha, respeitando, claro, o limite de cada um, porque às vezes a gente acha que, então de agora em diante vou fazer isso, Tatiane, e aí a gente força, goela abaixo das pessoas algumas coisas que talvez não sejam tempo delas, né? Mas experimente, eu convido vocês a experimentar isso no seu dia a dia. Momentos de positividade, perceber-se ali a sua bioquímica, a bioquímica do outro, e poder ali ver se você quer investir bem-estar no outro, e sinta se o outro investe também, e olha como o amor cresce. E aí, nós nos deparamos, quando estávamos lá com esse tema na cabeça, com uma página do Vinha de Luz que diz, saibamos cooperar. O que é que ele diz lá? Ele diz assim, saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. E aí, quando a gente lê essa frase, fica assim, vem cá, saibamos cooperar, círculos de serviço cristão, o que fomos chamados, do que está falando? Está falando do bem que nós podemos fazer, né? De como nós podemos cooperar. Só que nós cooperamos, por exemplo, só dentro da casa espírita?
Caridade é algo que se faz só fazendo quentinha, indo para o orfanato, né? Pois é, fazendo palestra, podendo... Não é, né? Empenhe seu coração em cada ação. Parece que é isso, né? É a cada instante. É dentro de casa, é fora de casa, é em qualquer lugar. É no nosso trabalho. E aí, ele nos convida aqui a nos questionar uma coisa. Que ele diz assim, você acha mesmo que seu chefe é aquele que era o seu chefe, que era o que hoje ainda é? Porque o seu trabalho não é uma parte que te toca no mundo? O trabalho que você desempenha, seja ele qual for, numa repartição, um trabalho, onde quer que seja, não é uma das suas tarefas no mundo? E você acha que você está fazendo isso para a tua empresa? Você acha que você está fazendo isso apenas para a sua sociedade? Você está fazendo o seu trabalho porque ele é a sua parte no mundo. E quem é então o teu chefe? Quem é o chefe? O chefão? Quem é o poderoso chefão? Jesus. Não é ele quem gerencia aqui a nossa terra? E se a gente está fazendo a nossa parte aqui, nesse planetinha, nós estamos cooperando com quem? Com todos, não é isso? E quem é o chefe? Antes de maldizer o chefe, fica esperto, hein? A gente fala com facilidade do chefe, né? Você, na verdade, está fazendo a tua parte nesse mundão. Acha que teu trabalho é só para você? Ou foi só para você? É uma parte importante na cooperação do mundo. Seja você um administrativo, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um contador, seja você aquele que cuida da tua casa, da tua família, seja você um contador, seja você quem for. Na tarefa que você desempenha. E aí a gente pergunta, você está empenhou ou empenha na sua ação com seu coração? Seja ela qual for. E aí essa semana, eu com um caso, né, no consultório, a pessoa me trouxe esse incômodo, vou falar isso depois, que eu estou me antecipando aqui. Vou falar quando eu for falar da parábola. E aí, então, lá saibamos cooperar, diz assim, une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Ele disse, eu sou a vinha, vós sois a vara. Então, o poderoso chefão, falando de poderoso chefão aqui no início, ele está aí, nos auxiliando na cooperação. E a nossa parte, será que a gente faz? E ele está aí, sempre de mãos estendidas, para que a gente possa seguir junto. E será que a gente estende as mãos? É disso que ele está falando aqui. E preparando assim esse estudo, a gente se lembrou aí de Francisco. Que Francisco vai lá por um caminho que, num certo momento, ele diz assim, epa, será que esse caminho tem coração? E ele percebe que não estava tendo muito coração no caminho dele, né? E ele se depara então com um chamamento, não é? Que conta a história aí pra gente de Jesus e diz assim, não vês que minha casa ameaça a ruína? Vai, pois, e a repara. Não foi esse? E aí Francisco começa a fazer o quê? Construir igrejas, não é? Pedra sobre pedra. Só que aí ele começa a entrar num caminho com o coração, mas ele ainda não está totalmente conectado com o caminho com o coração. Está experimentando, está meio assim,
um pouco sem presença. Olha eu aqui, gente, Tatiane falando de Francisco desse jeito. Ai, meu Deus do céu, é muita petulância. E aí, quando ele se põe cada vez mais presente e entra mais em contato com esse chamamento, ele se dá conta disso, ó. Ele diz: a igreja de que falaste é o nosso corpo, o templo de Deus vivo que está maculado pelo mau uso do nosso livre-arbítrio e precisa ser purificado pela renúncia, pela nossa humildade, pela nossa caridade, pelo nosso perdão, sem ressentimentos, pela nossa fraternidade, sem fronteiras. Bom lembrar aqui, né? Que aí os refugiados, está fazendo o que aqui, gente? Que vem aquele bando de gente para cá, perturbar ainda mais o nosso país. A gente não ouviu isso há um tempinho atrás? Aí, ó, nossa fraternidade sem fronteiras. E ele diz: toma-me, Senhor, molda-me, guia-me pelas veredas do amor e da justiça, pelo amor do teu nome. Olha, aí ele entra com força no caminho com o coração, né? E ainda diz assim para a gente: vive em paz uns com os outros. Viver em paz, uma grande chave, né, da vida. Pois assim estareis em paz convosco mesmo e com Deus. Deixai que a paz comece nas pequenas coisas de vossa própria vida, e a paz será levada a todos. Uma grande paz para o mundo inteiro, e o mundo inteiro se tornará a casa do Pai. Nós e todas as coisas vivas vivemos nele e por ele. Tende confiança nele. De novo, olha aí. E ele continua assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha isso, gente. Como a gente se empurra para distante de hoje de novo e não permite se estar presente. Olha o que ele diz. O quê? Já está de bom tamanho o que você tem hoje para resolver? Cuida do que tem hoje, criatura. Amanhã é outro dia. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Lembrai-vos, meus filhos, de que nossa arma é o Evangelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha isso, gente. Como a gente pode se inspirar com isso, né? E aí, nos deparamos com essa parábola. Que parábola é essa? Isso, já mataram aqui a charada. Quem é? Quem mais? Quem arrisca? Que parábola é essa? Trabalhador da última hora. Muito bem, é isso mesmo. E quem sabe aqui, todo mundo sabe como é essa parábola? Eu vou falar ela bem resumidamente aqui. Como é? O senhor da vinha decide contratar trabalhadores para poder colher lá a uva, né? E fazer o vinho, assim por diante. E aí ele contrata então o primeiro trabalhador e diz: vamos lá, eu vou te contratar por um dinheiro, né? Um valor específico. Aí ele diz: ok, eu trabalho para você. E aí ele começa a trabalhar. Na segunda hora ele diz assim: vou contratar mais gente. E aí, vou contratar você por um dinheiro. Você topa? Um dinheiro é o mesmo dinheiro do outro, o mesmo valor. Ok, eu topo. E aí vai. E assim foi a segunda hora, e a terceira hora, e a quarta hora, e ele foi contratando sempre pelo mesmo valor. Chega na 11ª hora, ele de novo olha, sai para buscar mais trabalhadores e encontra um homem lá parado, trabalhadores, e pergunta: o que você está fazendo aí parado?
não está trabalhando. E aí o trabalhador diz: Senhor, ninguém me assalariou. Aí ele: quer trabalhar então? Quero. Bora, vem para minha vinha. Eu vou te contratar por um dinheiro, aquele mesmo valor que ele contratou também quando primeira hora e assim por diante. Ele: eu topo. Foi ele lá trabalhar. E todos trabalharam, as cestinhas já cheias de uva. Ele começou então o pagamento. Primeira hora, ok, está aqui seu salário, um dinheiro. Segunda hora, um dinheiro e assim por diante. Aí o que acontece? Pela 11ª hora, toma aqui seu um dinheiro. Igualzinho para todo mundo. Aí o da primeira hora achou aquele esquisito, né? Como assim? Eu estou recebendo a mesma coisa do que aquele lá que trabalhou 1 hora só? Muito menos do que eu? Ei, alô? Tem alguma coisa errada. O que o Senhor diz para ele? Você está maldizendo meus olhos porque eu quero ser bom? Ele diz assim: não foi isso que eu contratei com você? Está aqui o seu pagamento. Vocês acham que ele ficou satisfeito? Ficou meio mordido. E aí essa parábola nos faz pensar, né? Que história é essa, gente? Porque até hoje parece esquisito isso, não parece? E aí é muito bom achar as coisas esquisitas, porque a gente começa a tentar entendê-las. Se está tudo normal, bonitinho, arrumado, nada causa desconforto. E é preciso que mexa um pouquinho com a gente para a gente poder olhar lá um pouco e dizer: mas que diacho é isso? E aí, olha só, eu comecei a pensar, e alguns livros nos trouxeram, né, alguns insights e alguns auxílios sobre essa parábola. Primeiro, o seguinte: hoje fica mais fácil da gente entender isso, porque eu conheço pessoas, e já experimentei isso, de pessoas que com 1 hora fazem um trabalho bem melhor, muito mais qualificado e capaz do que pessoas que precisam, às vezes, de 10 horas para fazer aquele trabalho. Vocês já viram isso? Isso quer dizer, e é o mesmo trabalho, só que a pessoa faz com muito mais agilidade e às vezes ainda com mais competência. E só precisa de 1 hora. Isso é uma das reflexões. Vamos lá, vamos ver. Que eu estou trazendo para vocês. Depois vocês podem estar falando. Vocês não acham que a gente pode começar a pensar nisso? Ah, não. Se é 9 horas é um valor. Se é 1 hora é outro valor. Pois é. Hoje em dia, essa questão das pessoas poderem fazer, e em qualquer dia, em qualquer época era assim, né? Se eu faço com maior agilidade, com maior competência, hoje em dia, o que é fazer home office? Um trabalho que é tão comum. As pessoas trabalham de casa. Vocês conseguem pensar antigamente? A internet possibilita isso, não é? As pessoas não precisam ir até o trabalho para render tanto. Às vezes rendem mais de casa. E às vezes não rendem tanto. Isso também tem a ver com cada um, como cada um vai se adaptando, não é? Então, isso é uma primeira reflexão. Às vezes as pessoas rendem tanto quanto o outro que rende em muito mais horas. A outra reflexão é que, sabendo da reencarnação, a gente fica pensando, né? Como que aqueles trabalhadores da primeira hora, quem sabe hoje são esses trabalhadores da última hora, que precisaram também de muito tempo para poder chegar e poder fazer com mais agilidade o trabalho. Uma questão que a gente coloca. Outra reflexão, olha quanto pano para a manga que dá essa parábola. É que antigamente, né, que seriam lá os trabalhadores da primeira hora, sabe, aqueles profetas rígidos, olho por olho, dente por dente, e com alguma coisa rígida, a gente diz, ou é assim ou não é.
E agora parece que a gente já não precisa de tanta rigidez, né? A gente já pode flexibilizar um tanto mais muitas coisas. E uma outra reflexão, que é uma que me fez assim saltar, quando eu me dei conta, né, através da leitura, dos insights, é o seguinte: todos nós somos herdeiros do universo. Vocês são filhos de Deus, não é? Herdeiros do universo. Já se deram conta disso? E é engraçado como as pessoas, às vezes, né, ficam brigando por um pedacinho de terra no quintal. E nós somos herdeiros do universo. Enquanto herdeiros do universo, o Pai dá a seus filhos o quê? Sua parte igualmente. Não é isso? Ele não é justo, misericordioso e bom? Todos os seus filhos têm o mesmo direito. O valor é o mesmo para todo mundo. Como assim, Tatiane? Todos nós somos merecedores da abundância, merecedores do amor, merecedores da paz. Mas em que você anda empenhando o seu coração? Mães, como você anda ressoando? Com a escassez? Com a dor? Com a dificuldade? Com a reclamação? Ou você se permite receber a tua parte, que é a mesma de todos? Todos nós, enquanto Pai, Ele dá igual para todo mundo. Porque todos nós somos cooperadores nessa obra maior. Co-criadores, não é assim? E nossa parte, então, é a igual de todos. É a abundância. É tudo de melhor que podemos receber. Já tinham pensado assim? E por isso o valor vai ser igual. E os mais esclarecidos, que compreendem isso, ficam felizes com a parte que lhes toca, porque é o bastante e os torna felizes. Mas o que ainda não compreendem, se incomodam. Olha só. E lá no Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim para a gente: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Ó que maravilha! Não violenta ninguém. Ele está lá, auxiliando como tem que auxiliar, estendendo as mãos como tem que auxiliar, dando um empurrãozinho, auxiliando, mas precisamos nos responsabilizar pelo que é nosso. Não é como é? A gente planta, rega e depois a gente colhe. Isso é lei, não é? Não é assim que funciona? E ninguém briga com isso, não é? E continua lá Emmanuel. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Concede-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então a regra é o bem. Se a gente fugir, se a gente insistir em não estar nele, ok, tem uma cadeirinha já lá reservada para você, não se preocupa não, tá lá seu nome, ó, tem o meu lá, Tatiane, tá lá. Agora, quando eu vou chegar, a gente ainda não sabe. Mas dependendo de como eu empenho o meu coração em cada ação, vai fazendo diferença nesse processo. Experimenta aí, põe a mão no coração de vocês.
E repete comigo: empenhe o seu coração em cada ação. Dependendo de como a gente empenha o nosso coração em cada ação, vamos lá percebendo qual caminho a gente anda escolhendo. Se esse caminho tem coração, se esse caminho não tem coração. Mas ele está lá aguardando, pode ficar tranquilo. E ele continua assim, Emmanuel: herdeiros dele que somos, herdeiros do Pai, raios de sua inteligência infinita e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Quando eu li isso, eu falei: gente, olha o tal do meu empenhar o coração que eu tinha ouvido antes. Você aí reflete luz ou trevas, alegria ou dor, de acordo com em que você empenha o seu coração, em que você decide ressoar. Olha, e aí então, eu vou terminar contando uma historinha para vocês. Que quem contou essa história para mim foi a Sofia Bauer, que é uma psiquiatra lá de BH, que a gente está fazendo a certificação em psicologia positiva. E aí ela disse o seguinte: um senhor vinha pelo seu grande jardim, terreno, tinha um espaço enorme assim na propriedade dele, e ele de repente se depara com a castanheira. E a castanheira está esturricada. Ele olha para aquela castanheira e diz assim: ué, castanheira, o que está acontecendo com você? Por que você está assim esturricada? E aí a castanheira diz a ele: ah, meu senhor, empenhei tanta energia o inverno inteiro para ficar verdinha que nem o pinheiro, que me esturriquei toda. Olha aqui como estou agora. Aí o senhor acha aquilo esquisito e continua. E encontra o pinheiro. Olha para o pinheiro e encontra o pinheiro esturricado. E pinheiro, o que houve com você? Por que você está assim, esturricado? Ah, meu senhor, me empenhei tanto para dar uvas para o senhor, que olha só o que fiz. Fiquei esturricada. O senhor continua assim esquisito, achando tudo aquilo estranho, e continua. Chega até a parreira. Olha para a parreira e a parreira está lá esturricada. Parreira, o que houve com você? Por que você está assim desse jeito? Ah, meu senhor, fiz tanta força para dar maçãs saborosas para o senhor, que fiquei assim, esturricada. E ele, achando aquilo tudo muito esquisito, continuou, e de repente encontra, lá num canto do jardim, essas belas flores. Olha para elas e diz: mas que beleza! Vocês são aí singelas, ao mesmo tempo vibrantes, pequenas, mas que bacana ver vocês assim, bonitas. E aí elas dizem para o Senhor: pois é, Senhor, estamos aqui, somos o que podemos ser, fazemos o melhor que podemos fazer. Essa é a nossa natureza, ser assim pequenas, ser singelas, mas ser vibrantes, ser coloridas. De vez em quando até um perfuminho a gente exala, mas somos essas. E aí o Senhor pergunta então:
mas quem são vocês? E elas dizem: Senhor, somos o amor perfeito. E aí, que possamos então, cada um de nós, estar cada vez mais em contato com a nossa força, com o que é a nossa parte, deixando a parte do outro para o outro que lhe toca, poder fazer o melhor que podemos fazer com o que nos cabe a cada dia, com as nossas habilidades que não são poucas, né? E seguir adiante. E se por acaso temos sonhos, desejos e precisamos ter, que possamos olhar para eles, dividir eles em pedacinhos e fazer uma parte por vez, podendo ser grato, podendo ser generosos, mas fazendo o que nos cabe nesse mundo. Então, obrigada pela paciência de todos vocês e a oportunidade.